nenhum curso a mais. Olá, olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quer saber? A indústria petroleira precisa ser detida. E o vício da petrodependência precisa ser cuidado. Não é mais razoável que o petróleo continue contaminando os corpos e as pessoas. Envenenando a terra, o ar, a água. Expropriando comunidades e seus territórios. Destruindo as florestas, os rios, os mangues e as praias. A indústria petroleira não pode seguir adiante. Bom dia, Principal boa responsável tarde, pela boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. A civilização petroleira não Despetrolizando, Contaminando os corpos e as pessoas. Envenenando a terra, o ar, a água. Expropriando comunidades e seus territórios. Destruindo as florestas, os rios, os mangues e as praias. a indústria petroleira não pode seguir adiante. Aparentemente, né, aconteceu um leve problema, mas vamos seguir então. Boa tarde a todos e a todos que estão aqui presentes, as pessoas que estão assistindo no YouTube também. Nós vamos dar início à roda de conversa, ressignificando a interação entre a humanidade e o ambiente, desafios e possibilidades. Estamos com as nossas anfitriãs do Desenvolver-se, Mônica Ribeiro, Francelina Felipe, Fabiana Álvares e Ednida Biden. Passo a palavra para vocês. Muito obrigada por estar presente aqui com a gente para contribuir na Semana Sem Petróleo. É isso. Obrigada. Boa tarde, pessoas lindas desse projeto. Primeiramente, gostaria de agradecer essa preciosa oportunidade de estar participando desse movimento de tanta relevância para o nosso planeta, parabenizar os idealizadores por essa iniciativa e a todos os participantes da Semana Sem Petróleo. Ontem, quando eu participei da abertura às 10 horas, meu coração pulsou tão forte em saber que existem tantas pessoas preocupadas e engajadas nesse cuidado com a nossa casa, a Terra. Me senti muito acolhida e pensei, caramba, não estou sozinha, não estamos sozinhas. Então, eu sou a Mônica Ribeiro, psicóloga, educadora, professora universitária, gestora da Desenvolver-se, a empresa com sede em Resende, na região sul-fluminense. E a nossa principal missão é proporcionar o desenvolvimento humano em todas as suas dimensões, por meio de cursos, congressos, seminários como estes. Minhas parceiras dessa roda de conversa são Ednilda, dá um oi aí, Ednilda. Ednilda Bade Teixeira, mestranda em Sistema de Resolução de Conflitos, bióloga, pedagoga, advogada, pós-graduada em Psicologia Social, com ênfase em dinâmicas de grupos, com experiência em formação de educadores e de lideranças comunitárias, e especialista em Educação para Sustentabilidade. Dê um oi, Ednilda. Fabiana Alvarez, educadora, professora de letras, professora de yoga, experiência com prática do yoga na escola e com pessoas com deficiência, especialista em Hatha Yoga e auriculoterapia. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Professora mestre Francelina Felipe, pedagoga, historiadora da UFRJ, psicopedagoga clínica institucional, ludopedagoga, especialista em autismo, Libras, mestre em educação pela Rural, pesquisadora do GPE-DOC Rural, NARREM, presidente do CONCEB, professora da FASF. Gente, o tema da nossa conversa hoje é ressignificando a interação entre humanidade e ambiente,
desafios e possibilidades. Mas antes de iniciarmos nossa conversa, a Fabiana Alvarez tem um convite para nos fazer. Não é verdade, Fabiana? Oi, gente, boa tarde, né, para todos e todas, né? Tudo bom? Então, eu queria convidar a gente para a gente dar uma centrada, né? Afinal de contas, a gente fala tanto de voltar para a natureza, então nós somos a natureza. Então, vamos fazer esse contato interno, né? Assim, vou pedir para vocês sentarem na cadeira, tirar, né, assim, as costas do encosto e, se possível, colocar os 2 pés no chão. Isso vai ser bem legal, porque a gente vai fazer um contato com o chão. Pousem as mãos em cima das pernas, né? Peço para vocês erguerem um pouquinho o pescoço, as costas. Dá uma relaxada nesse ombro aí. Vamos fechar um pouquinho os olhos, vai ser bem rápido, tá? Eu não vou demorar, não. Vamos fechar um pouquinho os olhos. Vamos dar uma apaziguada, vamos acalmar a mente. Eu vou pedir para vocês, a gente vai fazer 3 sopros, né? Vamos fazer 3 pranayamas, né? 3 respiratórios. Então, a gente vai inspirar pelo nariz e soltar pela boca, e o som que a gente vai soltar pela boca é um som do mar, né? Assim. Então, a gente vai ter o oceano aqui, a gente vai tentar botar o som do oceano para fora. Então, a gente vai inspirar pelo nariz. De forma que esse ar que for sair vai ser muito maior que o ar que entrou. Então, inspira de novo pelo nariz. E mais uma vez. Pedir para vocês observarem, né? Como é que está agora? Provavelmente a gente está um pouco mais calmo. Vamos observar a nossa mente, o nosso corpo. E suavemente vamos abrindo os olhos. Enfim, vamos iniciar. Ok? Uma boa palestra para todo mundo. Para você, Mônica. Gratidão, Fábio. Como é bom, né? Um exercício tão rápido. Nós pensamos em começar a nossa conversa refletindo sobre o conceito do título dessa conversa, né? Ressignificando a interação entre humanidade e ambiente, desafios e possibilidades. Então, vamos pensar nesses conceitos, ressignificando, interação e ambiente. Então, eu trouxe aqui uma rápida reflexão para passar a palavra para as parceiras, com algumas perguntas. Então, o que é ressignificar? Aí, achando lá no dicionário, né, nenhuma novidade, ressignificar é atribuir um novo significado. É dar um novo sentido a algo, né? Na neurolinguística existe um método, né, que ajuda a pessoa a ressignificar suas experiências, atribuindo novos significados a acontecimentos, e isso se dá através da mudança de uma visão de mundo. Então, o significado de todo acontecimento e experiências de nossas vidas depende do filtro pelo qual o vemos. Quando mudamos o filtro, mudamos o significado do acontecimento. E isso chamamos de ressignificar. Então, quando modificamos o filtro pelo qual percebemos o mundo, alteramos o significado desse mundo para nós mesmos. Disso resulta não só a mudança de visão, mas principalmente a forma como nos comportamos no mundo. Está relacionada à mudança de hábito, está relacionada a processo criativo e está relacionada à ação. E aí eu fui procurar interação, né? Bom, no dicionário, interação quer dizer influência recíproca entre uma coisa e outra,
entre uma pessoa e outra, a interação entre a teoria e prática, o diálogo entre duas pessoas que se relacionam, que convivem. É muito simples. Quem não sabe o que é interagir, né? É estar junto, interagir. Para a sociologia, o que é interação? Para a sociologia, as interações sociais consistem em ações de trocas, ideias, experiências dentro de uma relação com uma ou mais pessoas. São dinâmicas de comunicação que acontecem, portanto, de formas variadas em diferentes espaços. E para a psicologia, o que é interação para a psicologia? A interação pode ser vista como, num dado momento, no percurso da vida de dois sujeitos, a influência de um sobre o outro, que de alguma forma elaborada por esse outro, a partir de estruturas previamente organizadas, se constitui em movimento de transformação. Então, para a psicologia, a interação resulta em transformação. Trata-se de um encontro do qual cada um dos membros pode sair diferente de quando entrou. Aí eu pergunto, né? Quando o homem interage com o ambiente natural, o homem sai diferente e o ambiente natural também. Mas como? E o ambiente? O que significa esse conceito? Bom, no dicionário, local onde se vive os seres vivos, que rodeia ou envolve todos os lados e constitui o meio em que se vive. Para a ecologia, o meio ambiente é o conjunto representado por todas as unidades ecológicas que rodeiam e influenciam o ser vivo, constituído por animais, micro-organismos, vegetação, rocha, solo, atmosfera. Então, para a ecologia, o meio ambiente refere-se a todos os fatores físicos, químicos e biológicos que envolvem todos os seres vivos. Esses fatores influenciam os organismos e são influenciados por eles, formando um ecossistema em que a vida desses seres são desenvolvidas. E para a psicologia ambiental? Alguém já ouviu falar em psicologia ambiental? A psicologia ambiental tem como objeto de estudo a relação entre o comportamento do homem e o ambiente que ele vive. Essa relação. E para a psicologia ambiental, existem dois tipos de ambiente: o ambiente natural e o ambiente construído, ou seja, o ambiente modificado pelo homem. E assim, eu vou começar a roda de conversa com uma pergunta, não só para as nossas parceiras, mas para todos vocês que estão participando. Quando foi, como foi e por que o homem que se diz civilizado, que se diz moderno, se afastou do ambiente natural? E quais as consequências desse distanciamento para o homem e para a natureza? Essa é a pergunta, a provocação que eu deixo para todos os participantes e que nós não temos a pretensão de trazer todas as respostas. Nossa proposta é uma roda de conversa, então nós vamos indagar, vamos trocar perguntas para que a gente possa sair daqui hoje diferente do que a gente entrou. E eu começo com a Francelina. Fran, na sua experiência como educadora e com o trabalho com ecoterapia com crianças autistas, qual a sua percepção sobre essa questão, Fran? Fran, o que os cavalos e o que as crianças te ensinam acerca dessa interação? Boa noite, boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem? Sim. Estão me ouvindo? Joia. Sim. Eu quero dar assim, uma ótima tarde a todos, dizer que para nós é muito gratificante poder estar junto a vocês através desse canal de comunicação, através dessa roda de conversa, muito mais do que trocando experiência, partilhando dessas experiências, socializando essas experiências e aprendendo com elas a nos ressignificarmos. E mais do que isso, Mônica, você traz para nós uma provocação no sentido de nos tirar da nossa zona de conforto para pensarmos quais são os referenciais que temos
diante de toda a sociedade em que nós estamos inseridos, nos grupos sociais onde estamos inseridos, no fazer cotidiano do aprender, e nesse fazer cotidiano dessa chamada sociedade do conhecimento, a gente se pega numa grande relação contraditória, que é de nós nos perdermos enquanto humanos. Nesse sentido, a proposta de trazer um diálogo, buscando, através da minha inserção na ecoterapia, na terapia assistida por equinos, onde o meu setting terapêutico é um setting onde nós fazemos abordagens educativas para ressignificar, auxiliar, mediar e, ao mesmo tempo, contribuir no processo de aprendizagem, inicialmente com crianças e adolescentes com espectro autistas, mas, ao mesmo tempo, formando profissionais, sobretudo da educação, e não só da educação, mas dentro do viés da educação, com outros profissionais, tanto da psicologia, quanto da agronomia, quanto da licenciatura agrícola. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque a nossa experiência no contexto da ecoterapia tem nos sinalizado que as terapias, no caso da ecoterapia e a terapia assistida é onde que eu estou inserida, tem nos oportunizado a refletir que cada vez mais necessitamos buscar esse religar com a natureza. E isso se dá pelo processo de coisificação do nosso modo operante de viver com os nossos cotidianos. Nesse sentido, a nossa fala vai de encontro a esse eu humano que distanciou-se do processo natural de ser pelo próprio sistema mercadológico capitalista avassalador. E, nesse sentido, nós nos apresentamos a dialogarmos um cuidado, um saber cuidar humano, a praxia da prática ecoterápica, não somente para a pessoa que tenha deficiência, mas eu estou falando de uma ação terapêutica que pode se abrir, que pode se descortinar para trazer uma qualidade de vida humana, um ressignificar humano que muitas vezes tem nos distanciado daquilo que somos na nossa essência. Nesse sentido, aos poucos a gente percebe que os nossos modos de ser e estar no mundo muitas vezes têm nos levado a entendermos e lidarmos com os nossos fracassos ou as barreiras que nos impedem em determinado momento de aprendermos, elas são ou elas são suscitadas porque muitas vezes nos distanciamos da noção com esta natureza. E quando falamos natureza, eu não estou falando da natureza externa, estou falando da natureza interna. Perder diferença. Aprendemos um modo de aculturar saber que distancia e muitas vezes oprime, de certa forma, e isso é adoecedor. Então, falar sobre intervenção junto à natureza é buscar esse resgate de como essa natureza, de fato, dialoga conosco e como nós dialogamos com ela. Nesse sentido, um diálogo entre a natureza e com a natureza, ele só pode ser iniciado quando nós despimos de nós mesmos, daquilo que achamos, daquilo que teorizamos, daquilo que construímos, dos nossos dogmas, dos nossos modos de pensar a vida, e simplesmente nos oportunizamos viver como vivemos, estamos vivendo agora, sentirmos. E há pouco tempo eu conversava com um colega pesquisador oftalmologista, e ele falava que cada vez mais estamos produzindo, reproduzindo pessoas nascidas nessa época,
que tem perdido as suas características de visão de longo alcance. Isso fruto do modo e do sistema de vida em que, de certa forma, estamos inseridos. A nossa fala não é simplesmente para dizer que temos que abandonar isso tudo e vivermos... Não, não é isso. A nossa fala é justamente uma chamada crítica a nos ressignificarmos enquanto seres humanos. Nós não precisamos destruir, nós não precisamos estar refém de sistemas para sermos quem somos, enquanto seres humanos. E quando nós entendemos de maneira crítica que o nosso papel, enquanto socializadores de uma melhor qualidade de vida, nós com certeza vamos começar a construir um mundo melhor. Nesse sentido, a experiência da ecoterapia me oportunizou pensar uma intervenção terapêutica que dá-nos a possibilidade de aprendermos a lidar com aquilo que somos e quem somos. Somos diferentes na nossa essência. E vivendo nesse contexto de pandemia, que nós estamos inseridos numa crise sanitária que de forma cruel, avassaladora, tem impactos diferentes em cada região e em cada grupo sociais onde a Covid adentra, é bem verdade que nas comunidades muito mais pobres, onde a negligência e a ausência de políticas públicas, onde o Estado é inoperante, onde a escassez de água, a escassez de serviços básicos, a direitos à saúde são negligenciados, a Covid tem impactos muito maiores. E nesse sentido, a gente começa a pensar que dentro dessa forma de pensar a vida através dessa crise sanitária, nós temos aí impactos cruéis na economia, a gente tem impacto na estratégica, na vida como um todo. Mas não basta ter uma fala onde esta fala seja subterfúgio para poder alavancar ideias que onde está inserido o processo humanizado, está inserido o mercado, o lucro, a rentabilidade e a ausência do ser e do estar humano. O privilégio de um nicho de pessoas ou de categorias que fazem com que essa relação humana se torne tão díspare e cada vez mais cruel. Nesse sentido, o isolamento social, ele nos oportuniza esse novo aprender, refletindo em pensar que humanos somos nesse contexto. O que somos dentro dessa realidade. E aí eu aprendo com a intervenção ecoterápica que só é possível uma melhor qualidade de vida quando eu consigo dialogar com esta natureza, com a especificidade de cada um que somos enquanto seres humanos e como a inserção junto à natureza pode me contribuir para uma melhor relação, Mônica, com a vida. E aí, Mônica, quando eu estou com uma criança sob o cavalo, que por um determinado momento da vida, ou por a sua história patológica, ou pela sua história de dificuldade de aprendizagem, por alguma barreira que se configura, quer seja por um trauma externo, um trauma interno, por questões psíquicas e outras comorbidades, quando eu trago esta criança que teoricamente não aprendeu o jogo do sistema externo, da cultura escolarizada, das regras, do modelo, da forma. Então, ele é o desviante, o que não aprende é o desviante. Então, nesse contexto, a abordagem ecoterápica que nós recebemos, porque essa abordagem ecoterápica, do qual eu falo, é a partir do projeto de ecoterapia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, uma universidade rural sediada no município de Seropédica, a segunda maior universidade do Brasil, onde nós dialogamos com um campo muito belo, né? E podemos ali, na prática, fazer uma inserção educativa, dialogando entre meio ambiente, escola, prática de aprendizagem e
todos os atores sociais que compõem esse meio ambiente. No nosso caso, a nossa intervenção terapêutica, ela fala e tem como premissa o cavalo como um colaborador dessa inserção terapêutica. Então, não é só uma volta no cavalo, ou não é só uma estimulação neurosensorial que vai dar um bem-estar para esse praticante. É o vento que ele sente ao ar livre, é o ar puro que ele respira, daquele espaço onde acontece, porque temos princípios agroecológicos, é a maneira como ele pisa no chão da terra, é a maneira como ele pisa na grama, é a maneira como ele cria elementos e formas de dialogar com a natureza a partir das suas sensações e dos seus sensores neurocognitivo. Nesse sentido, Mônica, a gente percebe que essa relação concreta do cotidiano, do fazer, tem nos tirado essa sensibilidade e a nossa estimulação sensorial enquanto seres humanos. Nós somos bem menos hoje visuais, porque as nossas memórias visuais, de certa forma, em muito momento, têm estado comprometida, desde aquilo que nós assistimos, vemos e codificamos essas aprendizagens, por exemplo, com algumas matérias manipuladas e outras coisas mais. O que povoa muitas vezes o nosso cérebro é aquilo que nos permitimos ver, tá certo? E nesse sentido, o diálogo com a natureza não só nos oportuniza ver o belo, mas ela intervém em nós a nos dar possibilidade a criarmos autorias e nos emanciparmos enquanto seres nesse contexto. E daí vem o bem-estar. A montaria, com o movimento tridimensional e a estimulação das supras renais do praticante de ecoterapia, ela tem uma intervenção direta no que tange à estimulação neural, dando um próprio bem-estar humano. Aí você poderia até falar para mim assim, mas se não fosse o cavalo, será o que tem as outras terapias que não tem na ecoterapia? E aí eu vou falar do meu lugar de fala e defender essa inserção, porque no espaço natureza e como isso é tão eficaz, né? E vou encerrando a minha fala, já passando para você continuar essa roda. Muito simples. Por quê? O cavalo, ele tem a mesma marcha e é o único animal que tem na sua marcha a mesma condição de estimulação das glândulas suprarrenais, do espaço lombar, e tem o mesmo movimento tridimensional que o corpo humano precisa, necessita e faz. Quando nós andamos, nós fazemos esse movimento. O nosso corpo faz, muitas vezes nós não percebemos, porque a gente acaba perdendo essa sensibilidade, né? Nós não percebemos quando nós andamos, nós fazemos esse movimento, para cima, para baixo, numa simples caminhada. Mas, ao mesmo tempo, o nosso corpo faz assim, para cima, para baixo, para frente, para trás, para um lado, para o outro. Olha como uma simples, para aquele que não compreende a magnitude de uma caminhada, pode nos oportunizar. Então, quando eu faço uma caminhada, eu, além de estar inspirando, inalando, dando bons fluidos ao meu corpo, eu estou de forma pontual e direta contribuindo para uma melhor oxigenação cerebral. Então, o paciente, quando ele tem alguma deficiência motora ou tem alguma descompensação ou barreira no processo de aprendizagem, a indicação ecoterápica, que deve ser registrado aqui, precisa ser feita uma avaliação, nem todas as pessoas podem fazer ecoterapia, tá certo? Precisa de profissionais da área da ecoterapia, além de ortopedista, neurologista ou psiquiatra, para saber qual a indicação dessa prática, tá ok? E sob o cavalo, essa estimulação, ela é quase que instantânea, porque na marcha do cavalo, que tem esse movimento, sobre o cavalo, o paciente faz isso. Ó. Então, o cérebro dele é estimulado ao bem-estar, é estimulado a
desenvolver melhores condições, não só hormonais, mas condições de prazer para se aprender. Nesse sentido, a nossa abordagem é desenvolver uma aprendizagem dentro do contexto dessa relação da natureza, ressignificando esse bem-estar. Não seria eficaz se fosse uma ecoterapia ou se fosse uma abordagem terapêutica sem a natureza. Então, o meu praticante, enquanto está sendo estimulado sobre o cavalo, o vento que toca o rosto dele, o pássaro que ele ouve cantar, o cheiro da grama, o cheiro das flores, tudo isso fazem parte do conjunto harmônico da construção dessa aprendizagem e desse ressignificar. Nesse sentido, as indicações clínicas em relação a isso é extremamente grande, tá ok? A gente tem benefícios muito importantes. Então, essa minha fala, Mônica, vem mostrar que, às vezes, podemos e temos condições de ter uma vida muito melhor quando nós aprendemos a lidar e conhecemos a essência, e não só conhecemos, buscamos caminho desse ressignificar. Não é possível continuarmos a viver negligenciando aquilo que temos enquanto homens e esse dialogar com a natureza. Nesse sentido, a ecoterapia, indicada para tantas outras ações, ela, sem essa natureza, sem esse dialogar, não seria uma intervenção terapêutica tão eficaz. Então, ela liberta a criatividade humana, ela dá a possibilidade de criar memórias auditivas, memórias olfativas, memórias até tátil, memórias visuais, e assim melhorar a qualidade de vida. E aí, não é um chocolate que vai dar esse mesmo prazer, não é uma bolacha, não é uma ida ao shopping, que até pode dar, tá ok? Eu não estou desmerecendo, mas o meu lugar de fala é de uma inserção terapêutica, de um reaprender que pode perpetuar a vida. E aí, eu termino essa minha fala dizendo, Mônica, que nós nos tornamos cada vez raros, e cada vez somos mais eminentes a nos tornarmos raros e a vida ser tão rara quando nós deixamos essa natureza de lado. Cada vez distante dela, descolamos de nós mesmos e tomamos um rumo que é contra, que é fora, que é totalmente distante da natureza. Então, nesse sentido, é importante a gente buscar que a ação dessa relação homem com a natureza, ela está implicada e construída de maneira dialógica, porque somos humanos. Sofremos as fases da lua, né? A gente até ouve, assim, mamãe falava assim, vai chover, meu joanete estava doendo. Quem nunca se passou por isso? Eu fiz uma... Por que isso acontece, né? Porque somos membros e pertencemos à natureza. E quando achamos um melhor caminho e observamos que dinheiro não é nada em relação daquilo que somos. E hoje, nessa questão do isolamento social, a gente está tendo essa possibilidade de ressignificar. Vou comprar um carro zero porque saiu a nova marca e eu quero por ter, mas você vai rodar onde? Ok? E aí eu quero pensar com vocês o seguinte, precisamos de maneira coerente, crítica, autoral, responsável, buscarmos, aprendermos e reaprendermos, dialogar com a natureza antes de nós nos tornarmos raros e escassos. E assim eu termino a minha fala, passando para você a palavra. Tá bom, Mônica? Foi ótima a sua reflexão. Você nos fez perceber que é possível interagirmos, né, com a natureza, né, porque nós somos natureza, sem agredir, sem desrespeitar essa natureza, certo? Sim, isso. Então, Fran, vou te fazer uma pergunta, não fica brava comigo não, hein? Desafio. Fala para a gente, em uma palavra, o que você aprende com a interação entre a criança e o cavalo? Autorizar-se. Ok, Fran. É isso. Okay.
Obrigada. Autorizar-se para a vida, para viver, para desfrutar, para ser e para viver. Obrigada. É isso. Gratidão pelo seu compartilhamento dessa sua linda Muita experiência. gratidão também. Fica por aí, né, Fran? Estou por aqui. Agora, eu chamo a Ednilda, né, para conversar conosco nessa roda. E, Ednilda, na sua trajetória, enquanto bióloga, onde você teve a oportunidade de organizar e realizar diversos trabalhos na linha da educação ambiental, e agora se especializando em mediação de conflitos na comunidade, qual a sua leitura sobre essa questão? Sobre a questão do distanciamento do homem do seu próprio berço? Ednilda, está aí? Todos, boa tarde a todos, a todas. É um prazer muito grande estar aqui participando do evento e principalmente trabalhando essa ideia da ressignificação. E eu queria começar, a nossa amiga Francelina, ela trouxe tantas reflexões, né, que eu estou aqui assim, cheia de coisa. Eu queria começar não te respondendo, mas convidando a todas as pessoas a refletir sobre aquele conceito de ressignificação e falar da minha sensação do ressignificado, que não tem nada a ver com o dicionário, mas tem a ver com a minha percepção. E é uma percepção de muita esperança. Você imagina a condição humana de poder sempre estar ressignificando. Então, eu queria compartilhar com vocês e pedir para a gente imaginar o seguinte, que essa grande habilidade que temos de ressignificar é a grande esperança que nós temos de aproximação com a natureza. E eu falo dessa aproximação, já respondendo a sua questão, que é a nossa questão, é que assim, a gente se distancia da natureza na hora que a gente começa a achar, a gente começa a imaginar, né? E aí eu gosto sempre de me lembrar de Fernando Pessoa, que ele fala muito da ilusão, né? Quando a gente começa a se iludir, achando que a gente não faz parte dela, que a gente não é natureza. Então, na hora que a gente imagina que nós não somos natural, que nós não somos natureza, elemento da natureza, a gente se distancia da gente mesmo. Porque qual é a nossa origem? Da onde a gente vem e para onde a gente vai? Por todas as questões de complexidade, a gente nasce. Não nasce? E a gente morre, né? Que é um processo natural. Então, na hora que a gente começa a achar que a gente não faz parte, que a gente não é natureza, aí já começa o distanciamento. Por outro lado, nós somos processo, né? Então, assim, através de pressupostos teóricos, tanto na área da filosofia como na área da sociologia, nós somos construções. Estamos sempre em construção, né? Então, o que acontece? A nossa relação, ela com a natureza, ela é muito, assim, cheia de muitas controvérsias, não é isso? Ao mesmo tempo, somos natureza. Somos dependentes de recursos naturais. Você já imaginou se nós estamos vivendo um momento que dá para atentar muito para essa fragilidade e hipossuficiência que temos no momento que achamos que estamos fora dela? Repare o seguinte, nós agora somos obrigados por lei a usar máscaras. Nós não estamos usando aqui porque eu estou sozinha no meu lugar, cada um de vocês está sozinho, não é isso? Então não estamos usando máscara. Mas na hora que vamos conviver com outras pessoas, né, nós precisamos usar a máscara. Agora, você imagina, nesse momento que nós temos, né, a vida nos força a reinventar, a refletir, né, sobre a nossa dependência aos recursos naturais. Você imagina
se nós não tivermos as nossas generosas árvores irmãs para fazer trocas gasosas. Porque nós não temos a capacidade de transformar gás carbônico em oxigênio. A gente, né, precisa de grandes companheiras. E eu vou dizer mais, é uma relação estritamente generosa das árvores, né? Porque em nenhum momento elas se colocam acima de nós, né? E elas sabem fazer isso muito bem, não é isso? Agora, a outra questão, né? Se só para ajudar a gente começar, quem está aí tendo dificuldade de se sentir natural, esses são exemplos que a gente vem trazendo para ajudar nessa reflexão. E a água, pessoal? A gente vive sem água? Nós, seres humanos, vivemos sem água? Então, eu só queria lembrar que dentro do nosso ecossistema, dentro das relações mais complexas que a gente possa imaginar que somos, mas não somos. Nós somos de uma interdependência fantástica. E eu digo fantástica porque é muito bom você ser interdependente, pessoal. Não é isso? Apesar de que muitos de nós vivem em busca de uma autossuficiência, eu confesso a vocês que eu já vivi esse momento. Mas agora, quanto mais eu dependo das pessoas, quanto mais eu dependo, eu acho que é um grande exercício de humildade. Aí, Mônica, o primeiro caminho para ressignificar a nossa interação com nós mesmos talvez seja a humildade. E aí, olha que controvérsia a nossa relação com a natureza. Com a natureza outra, que é o meu irmão ser humano, o meu irmão árvore, a minha irmã árvore, o meu irmão cachorro, boi, enfim, né? São todos irmãos. Olha que controvérsia interessante. Nós somos interdependentes, nós somos extremamente hipossuficientes, porque enquanto tem alguns animais que vivem alguns dias sem beber água, como os camelos, né? E outros, né? Respiram menos, precisam de muito menos energia do que nós para respirar. A gente, na nossa ideia, né, de complexidade, na nossa ilusão de complexidade, a gente cria uma cadeia de dependências e que, no fundo, vem tudo da natureza. Então, o leite vem da vaca, não é isso? Né? A água precisa disso e daquilo. E aí a gente começa a fazer todas essas conexões. E aí, o segundo momento que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que é um grande caminho de ressignificação e de caminho para uma interação de qualidade, seria a gente perceber que é da natureza que a gente retira todas as nossas formas de viver, né? Se você imagina, você está aí agora, você olha para a sua roupa, tem elementos naturais, né? Você olha para você é totalmente elemento natural, né? E aí, o que a gente faz com o natural? O que a gente faz com essa natureza que nós somos completamente dependentes? Como que a gente cuida dessa natureza? E aí, eu quero trazer uma fala de um psicólogo, ele é especialista em psicologia ambiental, que ele fala o seguinte, que o homem é construção do tempo. Se o ser humano é construção do tempo, concordem comigo que ressignificar pode ser agora. Você que está aí, que está nos ouvindo, que está compartilhando com a gente nessa roda de conversa, você pode começar a ressignificar agora. Porque todos os nossos conceitos, todas as nossas percepções, todos os nossos valores, eles são construídos no tempo. E aí, o convite é esse, entendeu, Mônica? E aí eu vou perguntar a Fran uma coisa rápida, que é o seguinte, você já viu, e vocês, qualquer um de vocês já viram o cachorrinho nascer?
Vocês já viram o cavalinho nascer, o bezerrinho nascer? É tudo tão natural. E eu já vi um cavalinho e um bezerrinho. Ele nasce, aí depois a mãe lambe para tirar aquele resíduo da placenta, e aí ela dá assim, umas funcizadas, assim, dá uns empurrãozinhos com o focinho neles, para eles poderem levantar. E nós? Como é que nós nascemos? Se por acaso a mãe, né, ou um ser humano não trouxer para o peito, a gente consegue ir até o peito engatinhando? Não, né? Olha que legal, olha que bacana. É nesse momento e é esse convite que eu quero fazer a todos nós. Todos os dias, quando a gente acordar, a gente tem 2 caminhos a seguir. Ou a gente vai entender que nós somos parte, ou nós vamos ficar iludidos achando que o nosso comportamento é de dominante, é de dono, que tudo isso que foi criado vai ser a nosso serviço. E aí eu vou dizer para vocês que é uma profunda ilusão, né? E por isso que eu sempre gosto de conversar sobre interação e sobre ressignificação das formas mais naturais do mundo. Então, se você tiver dúvida em relação a você ser parte da natureza, por favor, nesse momento, pegue 2 dedos e aperte o seu nariz e tampe. E fique uma tarde aí onde você está. Tá proibido respirar, hein? Porque se você é dominante, você não precisa de nada da natureza, ok? Que ótimo, Ednilda. Como é bom essa conversa, como tá boa essa conversa, Fran, com você. Que possibilidade. Você hoje, Ednilda, falou sobre como que a gente nasce, né? Ontem, na abertura desse projeto, Semana Sem Petróleo, eu participei de uma parte em que alguém fez uma dramatização sobre o nosso nascimento. Pegou um copo de água, escreveu vida, colocou e foi colocando ali uns pinguins. Eu achei que aquilo foi tão forte, foi tão impactante. Eu estou toda arrepiada aqui. Porque ela foi falando, não sei se ela está nos assistindo agora, ela foi falando de todo o impacto que o ser humano traz para o ambiente natural desde o seu nascimento, de uma forma como eu nunca tinha escutado antes, né? Como que esse parto acontece, o que é necessário para esse parto, como que ele precisa dessa mamadeira. Essa mamadeira é feita de quê? Quanto tempo essa mamadeira demora para se desfazer, né? E depois ele vai se alimentar e vai fazer o cocô, e aí esse cocô vai ser na fralda descartável. Quantas fraldas descartáveis um bebê usa no seu primeiro ano de nascimento? E depois ele vai ganhar um brinquedo que é feito de plástico. E aí, desde quando o homem nasce, ele faz uma intervenção desfavorável para o ambiente natural. Nossa, que maravilhosa essa reflexão. E aí você fala isso hoje e eu consegui, né? E imediatamente eu associei, porque me impactou, porque a gente não tem esses números, essa estatística de quanto cada ser humano impacta a natureza. Eu queria complementar com 2 coisas ainda, se vocês me permitirem. Com certeza. Que é o seguinte, eu queria fazer um convite. É processo, não é assim. Eu preciso ressignificar e vai ser agora. Eu não vou andar mais de carro, eu não vou mais usar a fralda descartável, eu não vou fazer... Não, é processo. E eu queria convidar vocês para experimentarem. É só observar a vida de vocês e se dá para simplificar. E quando eu falo que dá para simplificar, não é comprar as coisas prontas, não é isso. A simplificação é: eu preciso disso? Eu preciso fazer isso? Eu preciso comprar isso? Isso é tão importante para mim assim? Porque aí, inclusive, a gente vai simplificando a nossa forma de viver. E a gente vai começando a também perceber por onde a gente vai passando, o que a gente vai deixando. E a gente não pode deixar pegadas de resíduos.
Então, o convite que eu quero fazer para vocês é algo maior, que é uma coisa que eu venho aprendendo de um tempo para cá e dando muita importância, que é a compaixão. Exercitem a compaixão. Eu não sei quem vai ser essa pessoa, quem vão ser essas pessoas, mas eu já preciso cuidar desse local para quando elas chegarem. E para quem já está aqui, por que não? Nós somos irmãos, estamos numa mesma nave. Então é isso, gente. O exercício da compaixão com o outro. E esse outro são as minhas diversas formas de irmandade, entendeu? E ao longo dessa caminhada, vamos suavizar as nossas pegadas. Não vamos transformar as nossas pegadas em esperança e não em resíduos. E por fim, eu quero contar uma coisa para vocês, que é um grande desafio nessa interação com a natureza e ressignificação, que é uma luta atual minha, que é enquanto que é o bem-estar animal. Se fala muito sobre isso hoje, mas por que hoje nós temos uma lei que trata de maus tratos aos animais? Por que a gente consegue fazer isso? Qual é a diferença entre nós e outro ser vivo, gente? Olha só, seres vivos vivem e morrem. Mas nós, além de sermos seres vivos, somos seres humanos. E o que nos diferencia? A humanidade. E quando a gente exercita essa humanidade, fica muito mais fácil colocar como valor na nossa vida a compaixão. Então, reparem nisso que eu vou ler para vocês agora. Enquanto o homem continuar tratando os animais da forma que vem tratando, nós vamos apenas assegurar. E quem sabe, eu não quero isso, mas quem sabe até ratificar que nós temos problema de caráter. O homem, o ser humano atual, tem problema de caráter, porque não consegue exercitar dentro da perspectiva do caráter e do seu comportamento, bondade. Bondade. Então, eu estou falando de coisas muito simples e que a gente pode, todos os dias, acordar e tomar essa decisão. Vamos cuidar da nossa natureza e da natureza dos outros nossos irmãos. É isso que eu queria convidar vocês. Eu fico um pouquinho emocionada, porque eu sei que são coisas simples, mas às vezes são tão difíceis. Mas vamos junto, vamos de mão dada, tá bom? Um beijo para todos, tá? Ednilda, ninguém larga a mão de ninguém. Lembra? Ninguém larga a mão de ninguém. Vamos juntos, ressignificar. Exatamente. Obrigada, Ednilda, por essas palavras tão emocionantes, profundas mesmo, que nos fazem realmente repensar sobre a nossa vida, né? O que a gente precisa? E a gente precisa de tão pouco, né? E que isso saia só dessa fala, desse lugar comum, para a prática, para as ações, né? Porque interação tem a ver com ação, né? Que a gente possa agir. Obrigada, minha querida. Fica por aqui ainda, tá? E aí, Fabiana, a Ednilda fala sobre compaixão com o outro, né? Sobre a humildade, sobre a bondade. E você, como professora de yoga, educadora, que faz um trabalho lindo de levar o yoga para a escola, diga para a gente, Fabiana, como que a prática do yoga pode desenvolver essa compaixão, pode nos reaproximar da nossa própria essência? Bonito isso. Boa pergunta. Então, vocês me ouvem bem? Tá tudo, né? Assim, tá audível. Ok. Tanta coisa, né? Eu fui até anotando algumas coisinhas que eu queria falar, mas essa pergunta é bem assim.
O que eu senti na minha prática? Eu senti que a gente não aprendeu a olhar realmente. A gente fala muito de natureza, mas na realidade a gente não aprendeu a se olhar, né? A gente, quando tem um incômodo, quando tem um sentimento ruim, a primeira coisa que a gente faz hoje em dia, né? Não sei, mas uma boa parte das pessoas, a gente tende a fugir, né? A gente liga uma musiquinha, a gente sai andando, a gente não quer fazer contato com aquele mal-estar. E eu acho que é essa que é a grande questão, assim, né? Talvez um pulinho do gato aí, de que, na real, a gente não precisa e nem deveria sair correndo desse sentimento, né? Então, assim, o que eu vejo hoje em dia na prática, né? Eu dou aula para adolescentes e dou aula para, em boa parte, mais para senhoras. Senhores não possam praticar, mas, em geral, sempre são mais mulheres. Eu vejo que a gente se distanciou tanto de algumas questões, que algumas vezes eu faço práticas mínimas, assim, de simplesmente abrir as mãos, fechar as mãos, sentir os pezinhos no chão. E eu vejo algumas pessoas falando encantadas, né? Nossa, olha meu pé, eu estou beijando aqui, né? Quer dizer, eu pego aqui meu pé, eu aperto o dedinho, eu mando um beijinho para o meu pé, eu mando um beijinho para minha mão. Eu vejo assim, caramba, às vezes essas pessoas estão anos sem se olhar, né? Sem realmente fazer esse contato. Então, assim, no meio desse processo, eu tenho visto também, né, no processo da pandemia, quando iniciou, eu assisti muito ao Ailton Krenak, né? Assim, realmente fiquei fã. E o Krenak, né, é um ambientalista e um líder indígena, e ele fala uma coisa linda, né? A gente parar de vender o amanhã. Lindo isso. Parar de vender o amanhã. A gente realmente não vive no presente e, mais do que isso, a gente vende o amanhã. Então, a gente não fica trabalhando com a questão real, né? A gente foge da nossa questão, a gente foge da nossa dor, a gente escraviza, né, os animais, como a Ednilda acabou de dizer. Realmente, para mim, eu vejo como uma escravidão. Isso é um processo, né, assim, de você usar, coisificar, né, o ser, né, assim, que é um ser, só não é humano, mas é um ser, né? Então, imagina, né? E a gente está aqui posando de donos da Terra, posando de seres absolutos, né? E de realmente donos. E eu acho o que está pegando, né? Por que a gente não está olhando para isso verdadeiramente, né? Primeiro, olha a nossa pegada, né? Eu tenho 55 anos, eu fico pensando, caramba, qual foi a minha pegada ecológica? Tudo que eu já consumi na minha vida irresponsavelmente. Porque isso é bonito, a gente começar a olhar e não apontar o outro, mas começar a trazer para dentro. O que eu tenho realmente feito para minimizar a minha vida, para tornar menos impactando ao meio ambiente. Então, assim, essa fala da Ednilda é linda, né? Assim, quando você se pergunta, realmente, gente, eu preciso comprar aquilo ali? Realmente, eu necessito consumir isso tudo que eu estou consumindo na minha vida? Qual é a minha responsabilidade nesse processo? E aí o Ailton Krenak também fala uma coisa linda, que ele fala assim, é quase que enfim, não são essas palavras, mas assim, não acredite que a gente não vai criar um impacto ambiental. A gente vai criar esse impacto, sim, a gente vai consumir, sim, a gente vai ter que ter carro, alguns precisam ter carro, né? Então, assim, eu vejo que a compaixão entra aí nesse processo como? Bom, se você tem um carro, use esse carro em benefício de um número maior de seres, né? Eu acho que a compaixão é por aí. Ver alguém que precisa de carona, oferecer carona, é aquele processo mesmo que a gente já viu de pelo menos permutar essa carona, né? Assim, então, só sair um carro, se for possível. Ah, se eu tenho, sei lá, várias roupas, né? E eu não preciso, realmente, vamos doar aquilo para um brechó, vamos realmente pensar de uma forma efetiva como é que eu ajo nesse mundo.
Então, assim, a compaixão, ela está sendo muito falada, né? A gente está vendo muito modismo também nesse processo, né? Eu, como professora de yoga, tenho até algumas críticas, né? Assim, porque eu vejo que é muito lindo o yoga, é muito linda a meditação, mas a gente precisa praticar isso, entendeu? Então, fazer yoga, o que é fazer yoga? Fazer yoga é ter um tapetinho, você praticou, e depois daquilo ali, como é que você age no mundo, né? Efetivamente, eu ajo no mundo preocupada realmente e efetivamente para o outro. A meditação também, ela vem como um recurso maravilhoso para a gente se centrar, para a gente se reencontrar, se ressignificar. Mas o que significa também a meditação? A meditação é o processo da gente olhar a dor da gente, a gente olhar realmente e ver que aquele incômodo, ele não é também tão real quanto a gente acredita, porque se ele fosse real, a gente teria nascido com aquele incômodo e a gente levaria ele até o final dos tempos, né? E às vezes você pode ver que às vezes você está fixada numa dor e de repente, 10 dias depois, 10 anos depois, aquela dor já não é mais real. Então, assim, se não é uma coisa concreta, as coisas mudam, a gente pode mudar. Então, esse paradigma que a gente está encontrando agora com a questão da pandemia, esse novo olhar que a gente está tendo, assim, de olhar essa pandemia e entender a nossa impermanência nesse planeta, né? Que todos somos impermanentes, né? Assim, 40, 50 anos, 10 anos, 15 anos, mas todos somos impermanentes. É esse convite, né? Vamos lá, né? Vamos olhar isso e vamos deixar realmente um planeta melhor, né? Não só que a gente se fortifique em semanas, né? Agora é setembro, é mês do suicídio, mas que não seja só setembro o mês que se fala de suicídio. Vamos sentar mais em roda, vamos dar mais a mão um para o outro, vamos realmente observar como a gente está nascendo, para que tanta cesárea? Como que a gente está morrendo? Por que a gente tem que entubar? 10 anos, às vezes, entubado. Será que aquele ser realmente está vivendo? Será que a gente precisa realmente de tanta medicina? Será que a gente não está se drogando demais? Será que a gente simplesmente não precisa só andar, olhar realmente, sabe? Os pássaros, como a gente falou, né? A Fran falou de pássaros, do sistema simpático, parasimpático, né? A caminhada, o estímulo nessa região dos rins, né, onde está o parasimpático, em cima dos rins, é uma glândulazinha. Então, assim, é muito simples, por outro lado, sabe? A gente não precisa dar muita volta. É realmente acordar, botar os pés no chão, sabe? Olhar, eu preciso comprar isso, eu preciso consumir, eu preciso realmente ser tão cruel com os animais, eu preciso escravizar. Eu não vou conseguir parar de comer carne, mas eu preciso comer carne a semana toda, sabe? Se eu, pelo menos, não quiser parar de consumir algumas coisas, eu não posso diminuir esse impacto. Será que a gente está se tornando realmente seres verdadeiramente conscientes? Será que a pandemia vai fazer isso realmente? Né? Tomara, gente, tomara mesmo que esse vírus seja realmente assim o vírus, sabe? Que ele dê um sacode, que a gente realmente olhe e fale, uau, é isso daqui que importa. Mais minimalismo, né? E menos coisas, menos diplomas, a gente está se diplomando, a gente precisa fazer pós, a gente precisa fazer mestrado, a gente precisa fazer doutorado, a gente precisa saber tanto, mas na realidade a gente não sabe do nosso corpo, a gente não vê nem a nossa mão, a gente não está nem sentindo quando a gente está respirando o movimento real do oxigênio entrando no nosso pulmão e saindo. Então, assim, é uma coisa tão simples. Por isso a crítica, né? Até do yoga. É tapetinho, é isso, é aquilo, é um incenso e tal, é muita papagaiada. Sabe assim, eu tenho uma crítica. Vamos diminuir. Vamos, sabe, assim, tudo bem. Quer consumir, consome. Mas olha primeiro, é necessário? Olha a minha pegada aí. E assim, eu até escrevi umas coisinhas que eu achei, assim, que era assim,
como que a gente vai fazer para voltar à natureza, né? Eu acredito que voltar à natureza é trazer a primavera para dentro da gente. Porque quando é primavera, né, gente, a gente fica toda florida, né? Quem não fica encantado quando a primavera chega? Mas e quando é inverno? Então, a gente pode também viver essa primavera. É permitir-se florir mesmo no inverno. Então, assim, a gente é primavera, gente. Mesmo que a gente esteja envelhecendo, mesmo os mais jovens que estejam assistindo, todos somos primavera. Então, vamos ter um olhar de primavera para o mundo. Vamos permitir que a gente possa florescer, né? E a porta de saída dessa dor que a gente está vivendo, essa dor existencial, é entrar dentro da gente. Da próxima vez que você sentir uma dor, não sai correndo dela. Da próxima vez que você sentir ciúmes, não sai correndo dele. Da próxima vez que você sentir raiva, não corra disso. Simplesmente para, senta e observa o movimento que acontece dentro de você. Pode até parecer meio desesperador, mas ele é seu. Olha ele, faz as pazes com ele. Talvez dali, nascendo essa compaixão pela gente, a gente possa olhar o outro e entender que o outro também está sentindo dor, que o outro está sentindo ciúmes, que o outro está sentindo apego, raiva, e que nós só precisamos dar as mãos e entender que a gente está junto, gente. Como humanidade, todo mundo está sofrendo. Não tem um ser, não está bom para ninguém, gente. Às vezes eu olho os iates passando, né? Eu moro numa região que tem muita praia, e às vezes eu fico pensando, né? Poxa vida, né? Parece que a vida das pessoas está super bem, mas olha, estudando budismo, né? Eu trabalho, quer dizer, eu estudo budismo e sigo o Lama Santen. Ele sempre diz que dentro de todo mundo tem um sofrimento. Então, às vezes a gente vê, uau, nossa, aquele ali está se divertindo. Mas ninguém está se divertindo muito, gente, porque a gente está no plano humano, a gente está na Terra, o negócio não está fácil para ninguém. Então, vamos dar as mãos e vamos brincar de roda, vamos olhar mesmo para essa dor, mas de frente, sabe? Olhar de frente permite a gente até começar a abrir os olhos, abrir esse peito e vamos lá, estamos juntos. Estamos juntas, estamos juntos, homens, mulheres, gays, héteros, né? Todas essas raças, tribos, é exatamente isso, está todo mundo junto. Namastê. Namastê. Né? Namastê. Querido, Fabiana. Que bom. Espero que não tem nem palavras assim para continuar. Mônica. Dispensa palavras. Diga. Mônica, sim. Meninas, meninos, todos que estão nos ouvindo, foi até bom eu não ter falado na minha vez, eu queria pedir só licença para aproveitar essa fala aí da Fabiana e não sei se vocês recebem todo ano. Muitos de nós, eu inclusive, recebo mensagens com aquela música do Beto Guedes, que é O Sol de Primavera. Quem aí conhece essa letra? É uma letra muito linda, é uma música linda, entendeu? É de uma geração aí para trás, que é a minha, que valorizava muito esse tipo de música. E aí eu queria convidar todo mundo, quando for ouvir essa música, quem não conhece, quem conhece, ouve de novo. E tem na letra uma partezinha que eu queria repetir para vocês, para convidar todo mundo a gente fazer isso. Ele fala, né, que quando entrar setembro já entrou, tá, gente? Então, já é uma proposta da gente ressignificar e reconectar, né? Vamos se reconectar. Vamos melhorar a nossa interação. Aí ele fala que é a boa nova, andar nos campos e tal, mas eu queria convidar vocês a uma coisa que sempre me marcou nessa música. E com a Fabiana veio assim muito forte para falar agora. Que ele fala assim, abre as janelas, a lição sabemos de cor.
só nos resta aprender. Então, pessoal, é simples, mas é complicado. A gente já sabe que precisa fazer, mas a gente precisa aprender a fazer. Colocar em prática, né? Colocar em prática. E olha, todo mundo tem essa dificuldade. Então, a gente pega, acorda, entende que a gente é muito humilde e que a gente pode perder o foco. E aí eu aproveitar, Mônica, todo mundo de mão dada, vamos aprender. Porque a lição já está aí. Sabe por que você fala é simples, mas é complicado? Porque a gente está falando de mudança de comportamento. E mudança de comportamento, ela requer um tempo. Como vocês todos falaram, é um processo. Ninguém vai dormir de um jeito e acordar de outro jeito. Aí eu tenho uma proposta também sobre isso, essa lição a gente sabe de cor, não resta aprender. Então, pegando um gancho com essa sua frase, essa lição a gente sabe de cor, só nos resta aprender, eu queria que fizesse um exercício bem rápido com todos que estão aqui participando. Olhem ao seu redor, peguem um papel e uma caneta e anotem tudo que tem ao seu redor que veio do petróleo. Nós estamos no movimento Semana Sem Petróleo, nem um poço a mais. Né? Esse é o objetivo desse movimento lindo, maravilhoso. Então, anotem, peguem um papel e uma caneta e rapidamente, somente no seu entorno, o que tem feito, o que foi feito pelo petróleo. Quantos itens? Nossa, eu já vi mais de 10 aqui, só sentada aqui no meu escritório. Eu já vi aqui tampa de cola, ventilador, a minha mesa, a capa da minha agenda, o meu copo, a embalagem do remédio, a embalagem do batom. Mas em um minuto, menos de um minuto, eu consegui contar mais de 10 itens que me rodeiam, que fazem parte do meu cotidiano e que eu não prestava atenção. Então, se a gente está falando de mudança de comportamento, o primeiro passo é identificar. O primeiro passo é prestar atenção. Preste atenção em como é sua vida. Desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Preste atenção no que você usa, no seu sapato, nos seus utensílios, na sua cozinha, no seu quarto. Tudo que tem na sua casa, tudo que tem na sua vida. Se você tivesse que eliminar esses produtos feitos pelo petróleo, sobraria o quê? Eu só. Pelada ainda. Bom, então isso é assustador, porque isso denota a distância que a gente está de colocar em prática o objetivo desse movimento. Mas e a dependência, né, Mônica? E a dependência. Você está falando sobre isso, desculpa, me veio forte essa memória de dependência e fragilidade. Porque de tudo que nós temos conversado, de tudo que nós temos partilhado, uma das coisas assim, que a Ednilda colocou, falando sobre o nascer, da nossa relação humana, você falando também sobre o nascimento, disso tudo, eu me fiz essa reflexão muito rápida. Nós somos os únicos seres que, depois de desmamados, crescidos, ainda usamos leite. E não é o fato da bebida do leite, não. É o significado que esta bebida tem para nutrição. No sentido, e não só nutricional, mas o impacto. Não precisamos mais de leite. No sentido de que amadurecemos, crescemos. E nesse sentido, eu amo leite, certo? Eu amo leite. Eu estou usando a figura do leite porque o bebê, uma criança, você está usando um leite animal para representar tudo aquilo que nós somos dependentes, emocionalmente falando. Daquilo que somos dependentes. Que nós somos dependentes, do copo que a gente é dependente, de tudo que a gente depende. E aí, o que a gente acha que depende, né, para viver. Que a gente acha que depende, então não vou sair se eu não tomar o meu leite. E a pessoa está ali. Então, é uma mudança de postura,
é uma mudança de comportamento e a gente precisa dar o primeiro passo e não esperar o outro. E isso é aprendizado. Exatamente, Entendeu? Fran. E o segundo passo, Fran, o segundo passo é, agora que a gente já identificou que a gente é totalmente dependente do petróleo e o quanto é prejudicial para o nosso planeta, a exploração do petróleo e tudo que a gente... Porque só exploram porque a gente é dependente, porque a gente usa. Então, agora que a gente conseguiu identificar com mais clareza, com mais transparência, porque até então era uma coisa fora de mim, que eu ouvia falar, é mesmo, né? Não, se a gente parar, olhar para o nosso lado, e a gente vai ver, eu tenho tudo a ver com isso. Isso não é um problema do outro. Isso responsabilidade não é um minha. Né? É a responsabilidade. Então, o segundo passo é a gente fazer planos de ações em direção à mudança de comportamento. E começar a ter uma vida mais consciente, né? Ter um comportamento, postura, agir de forma mais consciente em relação ao impacto que eu causo para o ambiente natural. Então, o primeiro passo é identificar, e a gente está, né? A gente agora, né? Porque o pessoal de Semana Sem Petróleo tem gente aí, ó, tem cada oficina maravilhosa, inclusive oficinas que vão ensinar para a gente combustível por óleo, cosméticos naturais. Gente, infinitas possibilidades. Então, acompanhem a programação, assistam às outras oficinas, porque a gente está aqui só levantando questões. Eles já estão trazendo soluções para a gente nem Olha imagina. Que ótimo! E nem imagina. Então, tem muita coisa boa acontecendo. Que maravilha! Então, se já tem muita gente buscando solução, é só a gente tomar a decisão. Exatamente. Né? E eu já queria, Larissa, eu já quero me colocar à disposição para ir para a semana da coisa do ouro, que é outro problema que nós temos. Já sou candidata para falar na semana que a gente não vai usar ouro, hein? Que beleza. Vamos ver. Então, olha só, a gente conseguiu refletir, fazer as perguntas, identificar a nossa dependência, né? E agora, como diz Ednilda, decidir. É uma decisão que a gente tem que ter e que não deveria ser adiada, né? Mas também não podemos, como a Fabiana disse, temos que ter consciência de que isso é um processo. Então, como a Fabiana, como a Ednilda falou, e a Fran, vamos cada vez depender menos, cada vez ir desapegando desses objetos que muitas vezes não é necessário na nossa vida, é superficial, né? É supérfluo. E vamos participar das outras oficinas, tem muita gente boa nessa Semana Sem Petróleo, ensinando para a gente a viver de forma mais simples e religada e reconectada com o ambiente natural. Mônica. Sim, Fran. Olha só, eu só queria deixar um trechinho de um versinho que eu recebi há muito tempo, que é muito oportuno e eu queria compartilhar com os nossos amigos que estão assistindo e conosco neste momento, que eu acho que cabe muito bem para essa reflexão daquilo que estamos vivendo. Se precisamos tomar a decisão, se precisamos tomar a iniciativa, que sejamos nós, que seja eu. E aí, Mônica, me faz lembrar da minha mãe, que a cada intervenção junto conosco, ela sempre falava assim, o mundo melhor começa comigo, não espere o outro, o mundo melhor começa comigo. E aí, esse versinho é um poema de um autor que é desconhecido, mas que eu gostaria de partilhar com vocês, que diz assim, tudo que realmente eu aprendi na vida, as minhas escolhas, as minhas decisões, aquilo que me marcou por completo, eu não aprendi na grande academia, nos meus cursos de pós-graduação, mestrados e doutorados, olha que eles são realmente muito importantes. Sem ciência, nós não podemos falar de conhecimento. Ela tem o seu lugar. Mas o que eu realmente aprendi na vida, a arte de viver, de interagir,
de me ressignificar. Sabe onde que eu aprendi? Sabe onde que eu aprendi, meninas? Foi lá na educação infantil, na salinha, onde eu estava construindo meus primeiros passos de religação com a natureza. Onde o chão da escola me oportunizou aprender. Então, foram essas coisas que eu aprendi lá na educação infantil, na creche, da escola rural, daquela escola rural que muitas vezes a política pública não chega, onde ela se reinventa todos os dias com os seus moradores, com a sua população. Foi nessa escola de educação básica que eu aprendi e eu quero socializar com você. Olha se você não lembra alguma coisa que você aprendeu lá na sua infância na escola. Então, vamos lá. Partilhe tudo e sempre jogue limpo. Não faça nenhuma agressão com seu coleguinha, muito menos com as pessoas. Ponha as coisas tudo no lugar de onde você tirou. Limpe tudo que você sujou. Não é assim na escola? A gente não começa a aprender as primeiras lições? Não jogue o objeto no chão e não pegue o que não é seu. Peça desculpa quando alguém te magoar. Lave as mãos antes das refeições. Olha só, gente, em época de Covid, a gente está descobrindo que tem ainda pessoas que não sabem o significado de lavar as mãos, da descarga no banheiro, que usar uma máscara como recomendação é um ato político e um ato de amor por você e pelo outro. Bolachas e leite quentinho às 15 horas da tarde sempre faz muito bem. Viva uma vida balanceada. É sempre bom ter um balanço para você sentar e brincar. Nem que seja aquele balanço onde você pega um galho de uma árvore e amarra uma corda. Tente sempre descansar depois do almoço. Quando você for sair na rua, é bom que esteja de mãos dadas. Olhe para um lado, olhe a natureza, sinta o vento, sinta a brisa, porque você não sabe. Mas quando e nem como somos iguais às plantas, nascemos, crescemos e morremos. É bom a gente recordar, olha, o grãozinho de feijão no copinho, mas nesse copinho que é feito da casca de coco, o peixinho na água e tantas sementes que a gente pode oportunizar, ver nascer. Mas quando uma semente nasce, a planta brota dessa semente, essa semente morre. Todos nós morremos. E depois de morrermos, o que é que deixaremos? Quais serão as nossas pegadas? Pense nisso. É melhor estarmos de mãos dadas para que o nosso legado por este planeta nos conduza a outros caminhos, outras realidades, outras experiências. E quando partirmos, porque todos partiremos, o eco da nossa existência continuará muito vivo na natureza. Gente, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Amei, Mônica, estar nessa partilha, nessa roda, e vamos aproveitar, vamos nos ressignificar. Podemos ter uma melhor qualidade de vida, com simples, mas nós escolhemos muitas vezes aquilo que é o mais difícil, o simples que está na nossa mão. É isso que faz a diferença. Que bom, Fran, gratidão, obrigada. Muito obrigada. Obrigada também. Ô, Fran, eu sou professora, viu? Fala, Fabiana. Fala, não, muito Fabiana. obrigada também pelo convite, né? Pô, é sempre bom, reflexões maravilhosas. A Larissa que tinha falado? Eu adorei também. Eu amei estar com vocês, meninas. Muita gratidão então, a todas. Eu queria continuar aqui a lição da educação infantil da Fran, né? Porque eu também fui professora de educação infantil, e quando chegava naquela parte do livro que tinha animais nocivos, eu ignorava, eu passava
e falava para as crianças, não tem animal nocivo. Vamos lá, né, gente? Quem é nocivo é o homem, quem é o predador é o homem. Então, vamos ensinar as crianças essa verdade, que somos nós que somos os predadores, nós que somos nocivos à natureza, e não ao contrário. Vamos ensinar para as crianças que o lugar do peixinho é lá no mar, é no rio. Vamos ensinar para as crianças que passarinho, que canto bom é canto de passarinho livre. Vamos ensinar para as crianças tudo isso, o respeito e não pisar na grama, não tirar a florzinha para dar para a professora, não precisa, tira uma foto e dá a foto para a professora no lugar de tirar a florzinha. É tudo isso que a gente precisa ensinar, e só através desses ensinamentos, dessa educação, é que, quem sabe, né, a humanidade deixa de ser predadora. Mas a gente começa conosco. Gente, muita gratidão, lindas, eu me emocionei. Obrigada, Larissa, obrigada, Franceline, pelo convite, obrigada, Ednilda, Fabiane, todos que estão participando, e mais uma vez parabenizo a iniciativa desse movimento, e já estou dentro. Vocês já ganharam aqui 4 adeptas, e mais outras, e mais outras, Com e mais certeza. outras. Larissa, Com certeza. estamos então, a gente encerra. Ednilda, falar alguma coisa, Fabiana? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Gostaria de fazer alguma troca? Eu gostaria de fazer um comentário, sim, né? Me intrometendo já, né? Porque eu fiquei refletindo em várias questões que foram faladas, né? Assim, eu tenho muito esse debate, assim, de que nós humanos também somos a natureza, né? Acho que não existe essa distinção, porque nós somos a natureza também. A nossa pele, os nossos órgãos, tudo vem do natural. O que somos nós, né? Além de de pequenas partículas dentro desse ciclo imenso do que é o universo, né? Então, assim, somos... A gente vê esse debate da humanidade de falar que somos o topo da cadeia alimentar, dessa noção de ser soberbo, no sentido de querer dominar a natureza, né? Mas muito pelo contrário, né? Assim, nós somos dominados na natureza no sentido de sermos totalmente influenciados por ela. E eu acho que essa questão do homem moderno, ele vem pensando como se a natureza pode ser dominada, né? Assim, acho que é a soberba do homem de querer transformar tudo que está perto dele, e não entender que, assim, a natureza também é a gente. E eu vejo muitas das vezes nos debates que as pessoas têm, assim, né, dessas pessoas que têm essa visão antropocêntrica, no sentido de que o homem influencia tudo, mas é o contrário, né? Nós somos influenciados. E também, assim, no sentido de menosprezar tudo que vem da natureza, né? Assim, pensar que as pessoas perderam tanto contato que a gente não vê o que a gente se alimenta, o que a gente coloca dentro do nosso corpo todo dia. Porque, assim, as pessoas se alimentam todo dia, né? As pessoas bebem água todo dia. E o alimento, a água, não vem da torneira, não vem do supermercado. Tem todo um processo para isso chegar até a gente. E as pessoas pararam de refletir sobre esse tipo de coisa, né? E se você parar para pensar, o alimento que a gente come, o agrotóxico que é colocado nele, é derivado do petróleo. Para ele chegar até a nossa casa, a gente precisa do petróleo através dos caminhões, né, que vão trazer o alimento até a nossa casa. Então, assim, tá presente o tempo todo essa petrodependência, né? Então, assim, você vai pensar que todos os eletrodomésticos são feitos de plástico, os nossos talheres, os potes, né, o copo. Então, assim, foi tão ensinado a gente que o plástico é a solução de tudo, que a gente, hoje em dia, é difícil pensar em alternativas que vão para além do plástico, né? E quando o plástico não existia? E quando o petróleo não era usufruído ou explorado? Como as pessoas viviam, né? Então, assim, acho que a nossa sociedade atual fez a gente pensar que só é possível existir de determinada forma. E tem essa hegemonia de pensamento de que você pensar em outras formas alternativas de se viver, você está querendo negar todo o sistema, né? Mas eu acho que é isso, é ressignificar a gente, ressignificar os nossos territórios, ressignificar as nossas comunidades, né? Porque a gente não está sozinho. A gente depende tanto quanto do outro humano, quanto da natureza, quanto dos animais. Enfim, muito grata por essa conversa com vocês, foi muito bom, muito enriquecedor.
né? Muito obrigada, gente. Obrigada a você. Agradecemos. Também. Nós que agradecemos. E aí, até a próxima, né? Até a próxima. Até a próxima. Gente. Larissa, muito obrigada. Você dá o sinal, então, tá bom? Ok. Gente, só para lembrar que a gente tem uma lista de presença que eu enviei aqui no chat, lá logo no começo do chat, tanto aqui quanto no YouTube. Então, é bem legal, porque a gente pode fazer esse mapeamento de quem está nos assistindo, de onde essas pessoas são, para a gente ver essa pluralidade que está sendo o evento também, ok? Também deixar o comentário, você gostaria de registrar aqui o comentário? Pode ser, vou pegar aqui para ler, tá bom? Sim. Deixa eu só abrir aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Olha, a Clara comentou bem assim: bacana que o movimento das terapias holísticas se aproxime dos movimentos de apoio às comunidades em conflitos com os projetos petroleiros. Aí o pessoal do coletivo de fortalecimento e empoderamento da população negra do sul do estado do Espírito Santo comentou: usar de fato quando for possível, quando for útil, consumir o necessário, poluir o menos possível, enfim, nenhum poço a mais, fora o capitalismo e consumismo desnecessário. Respirar fundo, expira e respira, mas faz refletir que aquele momento não é e não pode ser maior que nós. E aí alguém comentou maravilhosas. Muito bom, esse foi um momento. Muito obrigada por essa oportunidade de estar com vocês, aprendendo a reaprender. E a gente tem que buscar sempre esse caminho, porque senão vamos nos tornar raros, já estamos, né? A vida é tão bela, a vida é tão rara, e a gente precisa nos ressignificar sim. Essa foi a mensagem que nós buscamos trazer a todos vocês. E ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém. Vai ficar gravado, Larissa? Vai ficar gravado? Sim, tá tudo gravado no YouTube, tá bom? Quando vocês quiserem ter acesso novamente. Tá certo. Muito obrigada, tá bom? Abraço. Beijos. Abraços, muito obrigada. Abraço, Seu Petróleo agradece a presença de vocês. Até mais. Tchau. Até mais. Beijos. Tchau, Larissa. Obrigada.